Meu nome é Viviane de Souza Brito. Vou contar minha história para que sirva de algum exemplo bom a vocês. Desde que consigo me lembrar, as sombras do passado sempre me cercaram. Venho de uma linhagem marcada pelo ocultismo, uma herança densa que pesa sobre a alma como uma noite sem fim. 5 gerações de bruxos. Minha mãe, minha avó, minha bisavó, minha tataravó, todas conectadas por uma linha invisível, atravessando o tempo, com raízes que mergulhavam profundamente nos mistérios do mundo espiritual. Minha bisavó, em particular, era uma médium reverenciada, quase como uma xamã. Dizia-se que ela lia as cartas como quem lê a própria alma, capaz de enxergar as linhas que traçam o destino dos outros. Em segredo falavam até que ela realizava exorcismos, expurgando espíritos que já não pertenciam a este plano. Estes detalhes sobre sua vida vieram à tona apenas recentemente, mas para minha mãe, que cresceu testemunhando esses ritos, eles eram apenas parte do cotidiano. E eu, por minha vez, cresci observando minha mãe absorvendo, sem realmente entender, o significado de tudo aquilo. Nasci numa época em que minha bisavó já era uma senhora, com mais de 70 anos. A idade a afastara das práticas, mas o poder que ela carregava nunca se dissipou. Aos 6 anos fui levada para São Paulo com minha mãe e meu irmão, longe da presença física de minha bisavó, mas não do legado dela. Em São Paulo vi minha mãe se envolver cada vez mais profundamente no ocultismo, realizando limpezas espirituais, rituais e o que chamava de feitiços de proteção. Um dia, uma mulher misteriosa entrou em nossas vidas. Ela era uma amiga da minha mãe, mas não demorou para se tornar também minha amiga e mentora. Era como se ela soubesse, desde o primeiro instante, algo sobre mim que nem eu mesma compreendia. Quando me viu, ela olhou minha mãe nos olhos e com uma voz firme disse: "Sua filha tem um dom, ela tem algo especial, precisamos treiná-la, precisamos consagrá-la." Aquelas palavras ecoaram em mim como um destino selado, algo inevitável. A partir daí, meu caminho foi traçado sem volta. Em uma noite marcada pela tensão e pelo desconhecido, fizemos um ritual. Estávamos todos vestidos de branco, e eu, a criança no centro de um círculo sombrio, estava prestes a fazer um pacto que mudaria minha vida para sempre. Fui consagrada a um ser conhecido como Azazel, um principado. Diziam que ele escolhia a quem se revelava, e que não era possível invocá-lo sem consequências graves para aqueles que ousavam. Ainda assim, ele veio até mim aceitando o vínculo, e eu senti sua presença como uma chama gélida que queimava sem calor. A partir desse momento tudo mudou. Eu me tornei sensível, quase vulnerável ao mundo espiritual ao meu redor, mas com uma força crescente dentro de mim. Azazel se tornou meu espírito guia, e eu podia sentir sua presença em cada canto da casa. Ele se manifestava com sinais sutis, pequenos movimentos de objetos ou alterações na energia ao meu redor. E eu sempre sabia quando ele estava ali. Conforme crescia, meus sentimentos começaram a se intensificar, como se um fogo sombrio fosse aceso dentro de mim. Aos 16 anos, eu já carregava uma raiva que não sabia controlar. Uma força que parecia corroer meu coração. Qualquer pequeno problema, qualquer desentendimento com colegas ou desafios na escola, me levava a buscar essa energia que Azazel me concedera. Era um poder perigoso, um poder que me permitia retaliar de formas que outros temiam. Em rituais que realizávamos, o sacrifício de animais e o uso do líquido vital, o sangue, essa substância sagrada e magnética, eram elementos centrais. Foi com essa força que aprendi o conceito da magia vermelha, um conhecimento que veio das profundezas de uma prática secreta e ancestral. A senhora que ensinava minha mãe sobre essa magia dizia que o sangue carregava a força mais intensa do corpo humano, e apenas as forças superiores tinham o direito de manipulá-lo. O peso dessa prática, entretanto, não demorou a se tornar um fardo quase insuportável. A energia ao meu redor crescia em intensidade, carregada de tormentos invisíveis. A solidão desse mundo oculto era devastadora.
Ninguém ao meu redor, nenhum amigo, nenhum colega tinha ideia do que acontecia na minha casa. Das noites sombrias, dos rituais, das invocações que se desenrolavam como segredos que não podiam ser contados. Nunca senti a necessidade de dizer, eu sou uma bruxa, porque aquilo não era apenas uma identidade. Era algo que pulsava em minhas veias, fazia parte do meu DNA. Conforme o tempo passou, a dor e o desespero tornaram-se insuportáveis. Fui tomada por pensamentos sombrios, pela sensação de que esse mundo, com suas sombras e segredos, estava me tragando para um abismo do qual eu talvez nunca saísse. Foi entre os 16 e 17 anos que minha vida atingiu seu ponto mais sombrio. Sentia-me presa em um labirinto de tormento dentro da minha própria casa, sufocada pela tensão constante entre mim e minha família. As brigas eram frequentes, intensas, e pareciam sempre culminar em explosões de raiva e desespero. A escuridão parecia enraizada em cada parede, em cada palavra dita ou silenciada, e uma sensação sufocante crescia em mim, como se aquele ambiente estivesse impregnado de uma força opressora. Foi nessa época que comecei a tentar tirar a própria vida. Mais de uma vez, encontrei-me nas frias paredes do hospital, sendo medicada para reverter os efeitos de substâncias que tomei para me livrar do que me afligia. Em um momento de desespero mais profundo, cheguei a cortar meus pulsos, tentando esvaziar a dor que me consumia. Às vezes, era como se o espírito guia, aquele demônio com o qual eu estava ligada, exigisse algo mais de mim, não apenas minha alma, mas meu sangue, minha própria vida. A sensação era terrivelmente real, como se ele estivesse sempre próximo, esperando por uma oferta mais definitiva. Certo dia, um ritual em nossa casa marcou o que seria uma virada definitiva. Foi logo após isso que tudo em casa começou a ruir. A energia no ambiente parecia pesada, quase insuportável, e minha família começou a se desintegrar, como se a própria estrutura que nos mantinha juntos estivesse sendo corroída. Em uma noite que ficou marcada em minha memória, fizemos um ritual logo no quintal de casa. Todas as bruxas estavam presentes, sentadas em círculo, concentradas, e os murmúrios começavam a se entrelaçar como um feitiço em formação. Eu estava de braços cruzados observando. A bruxa principal, uma figura de poder quase implacável, notou minha postura rígida e me corrigiu. Disse que precisava me soltar, que a postura era vital em um ritual, pois ela canalizava nossa energia. Aquilo ecoou em mim como uma ordem, então me endireitei e me abri para o que estava por vir. De repente começamos a falar em línguas desconhecidas, sons que fluíam de nós como se fossem puxados de um lugar profundo e inexplorado. Em meio a isso, observei com fascínio e temor quando a senhora, a líder do ritual, começou a apresentar mudanças assustadoras. Seu rosto parecia se contorcer, e seus olhos ganharam um brilho estranho e distante, como se algo a estivesse possuindo. Sua voz mudou, tornando-se rouca, distorcida, quase inumana. Todos ao redor perceberam essa mudança, e como se fosse algo ensaiado, começaram a fazer perguntas. Havia uma crença entre nós de que um espírito guia havia descido e estava nos concedendo acesso a conhecimentos secretos sobre o futuro, sobre nossos próprios destinos e os das pessoas que amávamos. Então algo inesperado aconteceu. O espírito se voltou diretamente para mim e para minha mãe. Senti o ar ao nosso redor se comprimir, carregado de uma energia ameaçadora. Ele nos observou através da mulher possuída e disse, em um tom que ressoou nas paredes da casa, que desejava o sangue de alguém dentro do lar. Quero beber o sangue de alguém desta casa, ele repetia como uma promessa. E então, quase cruelmente, nos deu uma opção. Perguntou se queríamos saber quem seria a pessoa escolhida, quem seria oferecido a ele. O pânico tomou conta de nós. Minha mãe desmoronou, começando a chorar silenciosamente, o rosto escondido nas mãos, enquanto eu lutando contra os mesmos pensamentos suicidas que haviam se tornado tão familiares, sentia um aperto no peito que quase me tirava o ar. Aquela era a nossa realidade,
e aquele espírito não hesitava em nos colocar contra o abismo de nosso próprio medo. Tínhamos ambos sobrevivido a experiências de quase morte, e a ideia de que um de nós seria o alvo de algo tão sinistro era insuportável. Tomei coragem e finalmente consegui sussurrar: "Não, não queremos saber." Pedi à minha mãe que parássemos tudo, que aquilo precisava terminar ali. Fizemos sinais urgentes para interromper o ritual, e como um véu que se dissipa lentamente, a tensão no ambiente começou a diminuir. Cada um de nós se olhou, com olhos ainda arregalados, buscando respostas no rosto dos outros. Ninguém sabia dizer o que de fato acontecera, quem era realmente o espírito que se comunicara conosco, ou que preço ele esperava cobrar. Apenas sabíamos que algo obscuro havia sido desencadeado. E sem mais palavras, encerramos o ritual naquele momento. Após aquele ritual que quase me custou a sanidade, eu me tornei uma pessoa amarga, com um fogo rebelde ardendo nos olhos. A inocência da infância havia se dissipado, dando lugar a um vazio e a um ressentimento que se tornaram parte de mim. Quando completei 18 anos, em meio a todas as tempestades emocionais e espirituais que me cercavam, decidi que precisava escapar. Sem avisar a ninguém, apenas peguei o essencial, um punhado de roupas e uma quantia modesta em dinheiro, andei para fora da porta, deixando minha antiga vida para trás. Minha jornada me levou ao Rio de Janeiro, uma cidade vibrante, mas também sombria, repleta de oportunidades e perigos. Ao chegar, me instalei em uma pensão, uma pequena sala em um prédio antigo que exalava o cheiro da decadência. Revoltada com minha vida e com as memórias que pareciam me assombrar em cada esquina, uma ideia surgiu em minha mente, tão sedutora quanto perigosa: a prostituição. Eu sabia que tinha o poder da magia negra e poderia usá-lo para manipular as situações ao meu favor, mas a atração pelo estilo de vida que vinha com a venda do meu corpo se tornou irresistível. E assim me tornei garota de programa. Com a juventude e uma beleza que despertava a atenção, atraía homens de todos os tipos. Ladrões que procuravam uma fuga temporária, trabalhadores cansados em busca de um momento de prazer, empresários endinheirados e até políticos. Cada um deles era uma nova história, uma nova oportunidade, mas também um novo risco. Junto a isso, as rivalidades com outras garotas de programa se intensificaram. A inveja e o ressentimento nos levavam a discussões acaloradas, brigas que muitas vezes terminavam em confrontos físicos. Confesso que, em meio a esse jogo mortal, usei minha magia negra de formas inimagináveis. Muitas adversárias foram perdidas para doenças horríveis como câncer, infecções devastadoras e até mesmo a decomposição da carne, que parecia se apoderar delas como uma sentença de morte. Eu oferecia o sangue de minhas inimigas aos demônios em troca de poder e proteção, e eles, em resposta, pareciam cada vez mais satisfeitos com os sacrifícios que eu realizava. A cada ritual, meu domínio sobre esse mundo sombrio se fortalecia, e a linha entre o bem e o mal se tornava cada vez mais tênue. Com o tempo, usei os frutos dessa vida para conquistar minha própria casa, um refúgio construído sob a fachada de normalidade, mas com um cômodo especial no quintal, dedicado aos meus rituais mais sombrios. Ali, realizava as práticas que alimentavam a escuridão dentro de mim. A conexão com minha família foi se esvaindo, como se as correntes que nos uniam estivessem corroídas por essa vida que eu havia escolhido. E assim, tocando minha vida do jeito que eu queria, mergulhei ainda mais nas trevas que antes apenas vislumbrava. A cada dia tornava-me mais a bruxa que o destino parecia ter me moldado para ser. No meio da tempestade de emoções que minha vida se tornara, experimentei relações com mulheres, homens casados, e de maneira insidiosa destruí muitos casamentos. Eu era a personificação do ódio, consumida por uma raiva que me devorava de dentro para fora. O poder da bruxaria pulsava em minhas veias e em cada interação deixava um rastro de lágrimas e desespero. Muitas pessoas não sabem, mas nas casas de tolerância e bordéis, os clientes que entravam eram muitas vezes figuras respeitáveis, pastores, obreiros, bispos, diáconos,
e até presbíteros que visitavam o local em busca de satisfação carnal. Eu tinha muitos clientes religiosos e, curiosamente, às vezes conversávamos sobre as razões que os levavam a ali. A resposta era sempre a mesma: minha esposa não colabora, ou sinto falta do prazer. Aqueles que eram solteiros frequentemente se mostravam impacientes, incapazes de esperar pela providência divina que prometia a satisfação de suas vontades. Mesmo assim, eles sempre me tratavam com uma gentileza quase irônica, como se em meio àquele ato de traição ainda houvesse um espaço para o respeito. Alguns revelavam fetiches bizarros que guardo como segredos, por motivos óbvios, mas cada um deles trazia consigo um peso, uma história que eu, de alguma forma, absorvia. Vivi nesse mundo por longos anos, mergulhando na prática da bruxaria e na magia negra, oferecendo prazer, drogas, sexo e aventuras, tudo aquilo que o diabo aprecia. Em uma noite aleatória, enquanto estava na porta da boate, impecavelmente arrumada e perfumada, fumando um baseado, a rua estava agitada e vibrante. Foi então que avistei um jovem muito bonito, com uma aparência séria, que parecia estar marchando, alheio ao mundo ao seu redor. A luz branca que o acompanhava fez meu coração acelerar. Pensei que ele poderia ser um bruxo ou algo do tipo. Ele estava vestido com um terno preto, que parecia totalmente fora de lugar no calor daquela noite. Quando se aproximou, percebi uma Bíblia grande em suas mãos e pensei: mais um crentinho de bosta. Para minha surpresa, ele passou por mim sem um olhar, sem um gesto. Seus olhos estavam fixos em algum ponto além de mim. E nesse momento senti uma onda de temor, uma espécie de medo que não conseguia entender. Aquela presença me incomodou profundamente. Uma sensação de que algo mais estava em jogo. Trabalhei a noite toda, bebendo e fumando, mas a imagem do rapaz não saía da minha mente. Era como se ele tivesse entrado em mim e se recusasse a sair. Os dias passaram e eu o vi novamente no mesmo horário, com o mesmo terno e Bíblia. Certa vez, tomada pela ousadia, decidi abordá-lo. Ei, bonitão, qual seu nome, poderia me dizer? Perguntei, esperando que ele finalmente reconhecesse minha presença. Mas ele simplesmente ignorou, como se eu fosse invisível. Isso me deixou completamente furiosa. Ninguém jamais me ignorara dessa maneira. A raiva crescia dentro de mim, como um fogo incontrolável. E como uma provocação, ele começou a passar pelo mesmo caminho quase todas as noites, sempre marchando, sempre me ignorando, sem olhar para mim ou para as outras meninas. Era uma dança cruel de atração e repulsa, e a obsessão por aquele homem começou a se enraizar em mim, transformando-se em um desejo insaciável de conquistá-lo, de forçá-lo a ver a mulher poderosa que eu havia me tornado. O que ele representava era um enigma inquebrantável que me consumia, e eu sabia que precisava descobrir mais sobre ele, nem que isso significasse enfrentar minhas próprias sombras. Aquilo me deixou em chamas de fúria. Decidi que era hora de fazer o que eu sabia fazer de melhor. Esperei ele passar no dia seguinte, observando cada passo seu com uma obsessão quase doentia. Aproveitei um momento de distração. Peguei o celular e tirei uma foto dele sem que percebesse. A imagem capturada parecia pulsar com uma energia estranha. Havia algo naquele rosto que me desafiava. Corri para revelar a foto, ansiosa para iniciar minha vingança. Preparei tudo para a amarração, certa de que finalmente conseguiria dominá-lo. Porém, quando comecei a realizar o ritual, uma onda de frio percorreu meu corpo. Eu vou chamar de meus guias, mas não se ofendam. Meus guias nesse caso eram os demônios que sempre me acompanhavam, se manifestaram, e suas vozes ecoaram na minha mente, alertando que não poderia agir contra ele. Quem o acompanha é mais forte e poderoso, disseram, deixando-me atordoada. A indignação cresceu dentro de mim. Como assim? Algo ou alguém mais forte do que eu? Meus guias, que costumavam ser tão assertivos, agora pareciam me abandonar em um momento crucial. A frustração se transformou em desespero. Tentei de tudo. Ofereci sangue de animais, sacrifícios de recém-nascidos e até doei o meu próprio sangue. Cada ritual parecia falhar miseravelmente, como se uma barreira invisível
me impedisse de alcançar o que tanto desejava. Busquei outros bruxos e macumbeiros, mas ninguém estava disposto a realizar os trabalhos que eu precisava. A impotência era um veneno que me corroía. Queria a atenção daquele moço. Ele havia se tornado uma obsessão, e meu desejo por ele ardia com uma força incontrolável. Meses se passaram, e ele continuava a povoar minha mente, uma presença constante que se manifestava em cada esquina. E por mais que isso me enlouquecesse, eu sentia um ódio profundo por aquele homem que não me olhava, que parecia indiferente à tempestade emocional que eu estava vivendo. Já quase um ano se havia passado, e em uma noite abafada, encontrei-me sentada na boate, cercada por 3 rapazes bonitos. Entre risos, bebidas e drogas, eles me faziam sentir viva em meio à escuridão. Eles queriam que eu e mais 4 amigas nos juntássemos a eles em um quarto para um programa, e eu adorava essa adrenalina, essa troca de prazeres. Foi então que um clarão atravessou o ambiente, um fenômeno que apenas eu parecia notar. Acostumada com o sobrenatural, mantive a pose, mas minha mente ficou alerta. E como se o universo estivesse conspirando, ele apareceu na mesa. Meu coração disparou quando ele olhou diretamente para mim. Seus olhos brilhavam como se fossem raios de eletricidade e a visão me deixou apavorada. Estava com seu terno, gravata e a Bíblia em mãos, e todos ao nosso redor perceberam que aquilo não era normal. Ele se aproximou da mesa, dirigindo-se a mim com uma intensidade que cortava o ar. Seu tempo de dor e ranger de dentes está chegando, disse, sua voz soando como um eco ancestral, pesado de significado. Mas também seu tempo de vida e vida com abundância vai chegar. Em seguida virou as costas e, como sempre, saiu marchando, deixando uma onda de perplexidade no ar. O que ele havia dito reverberou em minha mente, como um mantra que não podia ignorar. E os demais que estavam na mesa apenas zombaram, chamando-o de louco.